Boa tarde. No Mali, a ofensiva aérea francesa não dá tréguas. Tropas francesas e do Mali tomaram as cidades de Abal e de Douentza, numa altura em que o grupo extremista envolvido na tomada de reféns na Argélia ameaçou, entretanto, com novos ataques contra alvos estrangeiros se a França não parar imediatamente a sua operação militar no Mali. Em Niono, a cidade maliana onde se situam as tropas francesas, os moradores receiam mesmo que os islamitas radicais se escondam nas aldeias da região. Dans notre pays, peut-être on n'est pas habitué à ça parce que ça, dans le nord, on sent que les gens se tuent. Mais au Mali Sud, bon, les gens, généralement, ils ne portent pas de turban. Donc quand on te voit avec le turban, vraiment, tu es généralement soupçonné. Non, bon, turban donne un petit bandit. Ne reflète pas turban du coup. Si nous voyageons mal, pour que c'est comme ça. Je dis avec confirmation que l'armée malienne est une armée républicaine. On est là au service de la nation malienne et on agit pour la nation malienne. On est là pour protéger la nation malienne. On n'a pas d'armes dirigées contre aucun Malien. 37 vítimas mortais de 8 nacionalidades. São os primeiros dados oficiais anunciados há pouco pelo primeiro-ministro argelino. Tudo começou na quarta-feira passada, quando um grupo radical islâmico fez centenas de reféns, trabalhadores de uma empresa de produção de gás no sul do país. Na operação de resgate, esfiada por militares argelinos, do confronto resultaram 37 mortos e vários feridos, cuja dimensão é agora esclarecida pelas autoridades argelinas. A população local ficou chocada com estes acontecimentos. خوفنا لان راهي منطقه صناعيه هذه ماشي بالساهل الا صرات حاجه ولا حاجه كاش ما لا قدر الله تفجر الوزيم ولا تفجر حاجه تضر هنا الساكنين هنا الناس اللي ساكنين هنا. اول قبل كل شيء نحن كابناء المنطقه نستنكر هذه العمليه اللي راهي ماهيش مستهدفه برك الاجانب، مستهدفتنا ميم احنا ابناء المنطقه ومستهدفه الاقتصاد نتاع عين ميناس ونتاع الجزائر على مستوى الوطن. وهذه هي دوكا كيما راكم تشوفوا نورمالمون على حسب المعلومات فرات القضيه وخلاص. E no Egito, na cidade de Alexandria, o julgamento de antigos oficiais de forças de segurança provocou confrontos entre populares e policiais. Estes homens estão a ser julgados pela morte de cerca de 300 pessoas em Alexandria em 2011, no decurso da Revolução. Morsi concedeu uma amnistia a todos os que estiveram diretamente envolvidos nos acontecimentos que levaram à queda de Hosni Mubarak. Os manifestantes invadiram o tribunal depois de terem apedrejado a polícia. Cerca de 1.700 militares ugandeses da Amisom chegaram a Mogadishu, na Somália, para render os soldados que estavam desde dezembro de 2011. Estes homens, muitos deles do Burundi, tiveram como missão libertar a capital das mãos dos rebeldes da Al-Shabaab e ainda recuperarem as bases militares de Maziá e Lantambur e o porto de Marca. O primeiro batalhão militar chegou à Somália em 2007. As comemorações oficiais do dia 20 de janeiro, em Cabo Verde, foram assinaladas com a colocação de uma coroa de flores no memorial de Amílcar Cabral. Este ano coube ao Presidente da Assembleia Nacional presidir ao ato simbólico, uma vez que o chefe de Estado Jorge Carlos Fonseca estava ausente na África do Sul para assistir à abertura do CAN. A deposição de flores no memorial Amílcar Cabral contou com a presença de diversos membros do Governo, representantes da Assembleia Nacional, combatentes da liberdade, da pátria e também do corpo diplomático. Basílio Moço Ramos considerou o ato como uma forma de relembrar e manter viva a figura de Amílcar Cabral. O Presidente da Assembleia Nacional acredita que, desde a independência, as autoridades cabo-verdianas têm procurado materializar os ideais do fundador da nacionalidade cabo-verdiana e também da guineense. Em Moçambique, a persistência de chuvas intensas forçou a novas descargas da barragem de Cabora Bassa, apesar das inundações já registradas a jusante. O mau tempo já provocou pelo menos 30 mortos e mais de 20 mil desalojados em diversas províncias do país.
Continua a chover em Moçambique. Desde o início da época chuvosa, os números oficiais apontam para 26 mil pessoas afetadas e 35 óbitos. Devido à grande quantidade de água que tem caído, a barragem de Caorabassa viu-se obrigada a fazer descargas. A altura escolhida foi a de menor precipitação e daí que desde sábado último as descargas têm sido de 630 metros cúbicos por segundo. Valores que, segundo a barragem, não irão trazer grandes alterações ao rio Zambeze, mas mantém o apelo para que as populações abandonem as zonas ribeirinhas. Na região do Baixo Zambeze, os níveis hidrométricos tendem a baixar, com a mesma previsão para Tambara, Xemba, Mutarara e Caia, e continuação da subida em Marromeu. Este último distrito, assim como os de Xangara, Buzi, Nhamatanda, Caia e Xemba, na província de Sofala, continuam isolados devido às cheias. Entretanto, o Conselho Coordenador de Gestão de Calamidades recomendou que os governos provinciais tomassem as medidas necessárias que ajudem a reduzir o risco de morte nas regiões afetadas. Regiões que irão receber a visita do Primeiro-Ministro Alberto Vaquina a partir de hoje. E a subida dos níveis do rio Limpopo ameaça 5 distritos em Gaza, onde se podem registrar inundações. Uma notícia que abre a revista de imprensa dos jornais online na África lusófona. E começamos exatamente pelo Notícias de Moçambique, que nos dá conta que as zonas ribeirinhas dos distritos de Mabalane, Guinjá, Choqué, Chibuto e Xai-Xai, na província de Gaza, poderão registrar inundações em consequência da subida dos níveis do rio Limpopo. Ainda o aniversário de Guebuza. O presidente Armando Guebuza celebrou ontem no Palácio da Ponta Vermelha, em Maputo, os seus 70 anos de idade. Ainda a multa de Madeira, avaliada em 1 milhão de meticais, tem a ver com as alfândegas de Moçambique, que calcula em 1 milhão de meticais o valor que a empresa Yangui deverá pagar em multa pela madeira apreendidas em circunstância ilegal na semana passada. A ONP ciente dos problemas, mas há boas perspectivas. Indústria fortalece em Manaopo e campeã Zâmbia favorita na estreia com a Etiópia, e falamos exatamente do CAN. CAN, que é referido também no jornal A Semana, que a imprensa internacional destaca a estreia de Cabo Verde como atrevida, e no jornal de Angola nos diz que Malange inicia este ano produção de diamantes. E só ao quarto jogo desta fase final do CAN 2013, um jogo que terminou em vitória, exatamente o Mali-Níger, com um gol de Keita aos 84 minutos. A ronda do fim de semana começou com 2 empates a 0. Primeiro, no África do Sul, Cabo Verde, e depois, no Angola, Marrocos, já no domingo, Gana e Congo empataram a 2 bolas, e a fechar a jornada o Mali foi a Porto Elizabeth vencer o Níger por 1-0. A prova prossegue hoje com o Zâmbia e Etiópia e Nigéria e Burkina Faso, jogos que contam para o Grupo C. E o Parque 5 de Julho, na cidade da Praia, encheu para acompanhar o jogo que abriu o Campeonato Africano de Futebol. Cabo Verde, África do Sul, cada lance foi vivido com muita emoção e a opinião é unânime. Os Tubarões Azuis mereciam mesmo ganhar a partida. Confiantes desde o primeiro momento neste jogo inaugural, Cabo Verde, África do Sul. Um ambiente de festa proporcionado pela Câmara Municipal da Praia. Muitos cabo-verdianos emocionaram-se ao escutar o hino nacional a ecoar do Soccer City para os 4 cantos do mundo. Fez-se corrente por Cabo Verde. Cada lance era acompanhado com emoção e alguns até fizeram os cabo-verdianos levantarem-se dos seus lugares. 0-0 no final da primeira parte não desanimava ninguém. Estamos numa abertura. Equipa Revelação Africana, com um bom futebol. Tivemos as 3 melhores oportunidades de gol na primeira parte. Então estamos de parabéns, pá. É orgulho nacional, Cabo Verde em cima. Esperançados na segunda parte, mas os golos não chegaram. Mas todos sentiram orgulhosos da prestação dos rapazes de Lúcio Antunes. Espetacular! Cabo Verde mereceu ganhar este jogo. Jogou melhor, com muita alma, muita força. Este país pequeno a dar cartas nas nações africanas. Muito bom, muito bom. Na quarta-feira, apesar da televisão de Cabo Verde já ter conseguido autorização para a transmissão dos jogos, a Câmara Municipal da Praia quer voltar a juntar os cabo-verdianos
para torcer no jogo contra Marrocos. E na África do Sul é grande o entusiasmo com a tomada de posse de Barack Obama que está agora a acontecer. Esse entusiasmo nota sobretudo no meio musical, já que várias bandas e cantores sul-africanos vão tocar e cantar na Casa Branca durante esta cerimónia. Os Mikasa são um desses grupos. Um trompetista, um DJ, um vocalista, juntaram-se há quase 2 anos, mas já deixaram a sua marca na cena musical sul-africana. Tocam nos Estados Unidos pela primeira vez. O vocalista, o português João Fonseca, descreve a emoção que tomou conta dos músicos ainda antes do acontecimento. It's like when you hear about something and you're just like, ah, no, this can't be true. Like, yeah. So it's been one of those mind-blowing things that we just can't wait to get there and represent South Africa and Africa as a whole. Está tudo dito nesta segunda edição do Zoom. Fique desse lado, fica sempre em boa companhia.